Olá, muito boa noite para você que acompanha o programa Falaban, essa criação do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região. Não canso de falar, são 40 cidades que a gente cobre aqui no interior de São Paulo, chegando na beiradinha do Paraná lá. E daqui a pouquinho a gente já está finalizando o mês de janeiro, estamos em 2024, o tempo passa muito rápido, esse ano vai ser um ano de campanha salarial, nós vamos ter muita dificuldade para sentar, conversar com o banqueiro, porque o banqueiro está quanto mais eliminando clientes de dentro do banco, para ele está melhor. Aí ele não cuida de ar-condicionado, ele não cuida da saúde do funcionário, nós temos um monte de problemas aí pela frente. Mas, hoje, nós vamos conversar com a Vanessa Bueno de Souza, que é dona da Ótica Alfa. A gente já conversou num programa aqui, e a Ótica Alfa é parceira do sindicato. A gente já fez uma parceria, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a parceria, mas hoje nós vamos falar sobre a saúde ocular do trabalhador, os olhos, a porta de entrada da nossa alma, os olhos. Saiba como proteger a sua visão. Vanessa, muito boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Agradeço muito você ter aceito a nossa procura, o nosso desejo de conversar, porque os sindicatos bancários sempre teve preocupação com a saúde do trabalhador e hoje você pode ajudar a gente um pouquinho nisso. Boa noite. Oi, tudo bem? Júlio, primeiro, muito boa noite, muito obrigada por essa oportunidade de vir conversar com vocês. É sempre uma honra estar aqui, sempre que vocês quiserem, pode me convidar que eu venho assim de prontidão. O meu prazer é conversar e levar as informações, então, de verdade, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho. Você tem razão, né? A gente tem que cuidar mesmo, começar o ano aqui já olhando para a nossa saúde, que esse ano seja um ano incrível para todo mundo e vamos começar com o pé direito, já começando a deixar tudo certo, começando pelo olho. Vamos começar com o pé direito e com os dois olhos, atentos os dois aí, justamente, com tudo que acontece aqui. Eu agradeço muito a sua participação aqui, porque eu vou tocar num assunto rapidinho que envolveu a diretoria do sindicato. Nós precisávamos de um documento na junta comercial do ano de 1968. Acho que a Vanessa não tinha nascido, tenho certeza, Vanessa não tinha nascido ainda. E aí nós fomos 4 vezes para São Paulo, porque naquela oportunidade, em 68, não havia junta comercial em Sorocaba. Muito bem. Fomos uma vez, não deu certo. Fomos a segunda, o documento estava errado. Fomos na terceira vez, o documento não tinha sido localizado. Na quarta vez, trouxemos o documento. Não dá para ler o documento, porque ele foi microfilmado, E no passado tudo se escrevia com a máquina de escrever. Aí alguém microfilmou e entregou para nós aquele borrão que o banco não está querendo aceitar. E aí eu fiz uma brincadeira com o gerente que pediu a ata e falei para ele, saia lá fora no sol, que lá no sol dá para ler. Eu testei isso lá, Aqui dentro, na iluminação artificial, não dá, mas lá fora dá. Então, a saúde dos olhos, a gente já começou a nossa conversa aqui por esse pequeno exemplo que eu estou dando, de que existem dificuldades. Você está usando um óculos aí, eu uso óculos para leitura, já fiz cirurgia de catarata, mas a gente sabe de muita gente dentro do banco que tem dificuldade para enxergar, tá? Então... sabe que esse seu comentário sobre vamos lá fora para ver e tudo mais, ele tem uma explicação, não é uma percepção, Porque a gente enxerga a luz, a gente enxerga, o nosso olho ele é um receptor de iluminação que faz com que as informações elas chegam e formam a imagem que a gente
conhece. O que acontece é que, assim, quando a gente está lá na casa dos 20 e pouquinho, a gente está no auge da nossa visão e a gente tem uma recepção de luz muito mais eficaz e acaba sendo mais fácil para a gente até forçar um pouquinho. Tanto que eu até brinco aqui, é a hora que a gente fica fazendo aquele zoom na visão, sabe? E funciona. Tem uma hora que o zoom não funciona mais, porque a gente começa a ficar com a nossa visão. Tá. Vanessa? Bom, tivemos um problema aqui com a transmissão, né? Eu vou tentar aqui seguir. Não esqueça de deixar o like, né, para concorrer a caneca. Nós estamos tentando restabelecer a ligação aqui. E aí a Vanessa, voltando, ela continua a sua explicação. Oi, o que a gente... cortou aqui, eu não consegui te enxergar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Então, como a gente enxerga a luz, quando a gente começa a ficar um pouco mais dificultoso nessa recepção, um pouco mais trabalhoso, digamos assim, a gente começa a exigir que o nosso olho trabalhe de uma forma mais correta. É aí que geralmente começa a dar muita dor de cabeça, muito cansaço e tudo mais, porque, na verdade, a gente vai dando um jeitinho, dando umas gambiarrinhas. Vai para a sala que tem mais luz, vai para o lugar que, de repente, você consegue inclinar mais o papel e ver mais fácil, mas isso tudo faz a gente trabalhar de uma forma mais cansativa. E, assim, não é só para a gente ver o papel. Por exemplo, é muito fácil quem tem que pegar o carro para dirigir à noite, vai trabalhar, voltar do trabalho, mas no final do dia, sentir muita dificuldade até na questão da direção, por ser uma luz mais restrita, o nosso olho precisa fazer um esforço muito maior para a gente conseguir fazer aquilo que era um pouco mais fácil antes, sabe? Então, tudo tem uma explicação, sabe? Mas eu encontrei na iluminação lá de fora a explicação para a leitura do papel, porque eu também estava lendo, né? Quando o banco eu entendi. Mas falei, vai ler lá fora, lá no sol você vai conseguir ver. Né? E o menino é bem mais novo. O menino é bem mais novo que eu, tá? Então ele estava tendo dificuldade também. Depois dessa explicação, se eu te perguntar o que é saúde ocular do trabalhador, você tem algum complemento ou já explicou? Não, a gente sempre tem alguma coisa para falar. É assim, tirando a parte propriamente dita do cansaço, da fadiga e tudo mais, a gente não pode nunca deixar de lembrar que, assim, quanto mais eu paro para prestar atenção em alguma coisa, mais eu faço o meu olho, o meu sistema visual trabalhar sobre a exaustão. Então, é por isso que a gente sempre fala na questão de tomar cuidado com distâncias, manter a sua consulta em dia, manter o seu óculos sempre muito bem arrumado. Então, tem muita gente que usa óculos, está com óculos, mas às vezes ele está arranhado, ele está torto, o óculos torto, ele sai de eixo, às vezes ele não está torto aqui no horizontal, ele está torto aqui para dentro. Eu mudo totalmente a potência desse grau e aí a gente vai se adaptando e tentando dar jeitinhos para conseguir enxergar. O que acontece, eu gosto de fazer algumas comparações que ficam fáceis, sabe? Se a gente começar a correr uma maratona, você vai começando de passinho em passinho, uma hora você vai ali, tá bom para você fazer uma corrida, uma caminhada. Mas assim, se você parar de fazer os seus treinamentos da maratona, vai ficar difícil até para você fazer uma caminhada, né? Então, assim, quando a gente não deixa o nosso olho trabalhar como ele tem que trabalhar, de uma forma sem esforço excessivo, sem passar por grandes dificuldades para poder enxergar, ou usando um óculos inadequado, ou comprando óculos pronto, tem muita gente que compra óculos pronto, o que acontece? O seu olho aprende a não trabalhar como ele se deve. Aí, quando você for fazer um óculos, for fazer os seus exames e ver certinho, você vai ver que provavelmente o seu olho pode não chegar mais a 100% de visão. Imagina, por exemplo,
para toda a classe que trabalha com computador o dia inteiro, folha o dia inteiro, celular o dia inteiro, a gente não conseguir chegar a 100%, nem... E se a gente não conseguir chegar nem com óculos. Então, assim, isso vai ficar extremamente complicado para conseguir desenvolver o seu trabalho no dia a dia. Por isso que é tão importante a gente manter o nosso cuidado nos detalhes. Outro ponto que é interessante, e daí eu sou tagarela, hein? Me corta, que senão eu vou embora falando. Daqui a pouco eu não faço. Outro ponto que é interessante é assim, vocês estão muito ou no ar-condicionado ou em frente às telas. O ar-condicionado, uma das grandes funções do ar-condicionado é deixar um ambiente um pouco mais seco, acaba deixando um pouco mais seco por conta, né, para manter a temperatura e tudo mais. E as telas, uma curiosidade, o nosso olho ele tem 3 funções básicas. Ele faz o foco, que é lá dentro no nosso cristalino, que é uma lente interna que trabalha ficando gordinha e magrinha conforme a gente olha para determinadas distâncias. Como se fosse a câmera do celular quando a gente tenta focar, sabe? Então, ela é mais ou menos assim que funciona. Só que quando eu estou fixado num ponto, ele vai ficar mais gordinho para fazer aquela visão e ela trava ali, porque você não dá descanso para sua visão. Aí a gente tem um outro ponto que é a convergência, que daí a gente fica com o olho mais aproximado para dar o foco de profundidade. E aí a gente tem a questão do piscar o nosso olho e lubrificar a nossa visão. Toda vez que a gente pisca, meio que o nosso olho tem um leve descanso dessas outras 2 funções. Então, acaba que o nosso olho, quando você está fixado no computador, ele pisca menos para não ter que voltar a fazer todo aquele esforço de uma vez. Ficou meio claro? Ficou meio confuso? Ficou sim. Então, o que acontece? Como a gente pisca menos, a gente lubrifica menos o olho, a gente trabalha por intensidade, imagina juntar tudo isso a um óculos que não está bem organizado, bem arrumado, ou pior ainda, sem nenhum tipo de correção visual quando você precisa. É aí que mora o grande... De verdade, às vezes a gente perde rendimento porque a fadiga ela acaba ficando muito intensa no nosso dia a dia. Então, aí a gente mexe com a saúde também mental do cidadão, porque ele já não está produzindo direito por dificuldade de enxergar o que está fazendo. Sim, e pelo próprio estresse que a gente passa. Eu tenho muitos relatos de clientes aqui que chegam aqui e falam, Vanessa, eu não estou dormindo à noite, eu não estou... eu fico com muita dor de cabeça, eu estou muito cansado. Aí você pergunta, ou às vezes você fala, não, eu não tenho dor de cabeça, mas é uma pressão, às vezes, um cansaço, mas não é dor de cabeça, tá tudo certo, mas não é dor de cabeça mesmo, é fadiga e estresse ocular. E assim, o excesso de iluminação, seja ela do celular, o computador ou até mesmo a artificial, ela muda a nossa produção de melatonina. A melatonina, ela controla o nosso relógio biológico, o nosso estresse, o nosso humor, até o nosso apetite muda. Então, assim, quando a gente está por esse excesso dessas iluminações que mexem com a nossa produção de melatonina, ela faz com que o nosso corpo pague um preço muito alto. Então, hoje, graças a Deus, as tecnologias, elas vêm ao nosso favor também, né? Então, as lentes, a ótica como toda, ela vem trazendo hoje proteções para evitar que essa porta de entrada, que é a nossa visão, receba toda essa iluminação agressiva. Então, hoje a gente consegue ter mais uma seletividade. Então, eu tenho relatos aqui de clientes que falam, nossa, passei a dormir melhor, eu estou menos estressado, nossa, eu melhorei muito. Por conta da gente ter essa seletividade de iluminação e também, obviamente, pela correção do próprio grau. Mas existe uma junção de coisas que é importante a gente olhar com carinho, sabe? Tá. Vanessa, a melatonina você não consegue mexer com a minha alimentação, não tira a minha fome nunca. No caso
nosso, né, bancário, computador, celular, luz artificial e tal, esse ambiente nosso de trabalho, ele pode prejudicar a visão do cidadão? Sim, sim. Hoje, principalmente pós-pandemia, está saindo muitos estudos sobre os danos dos excessos de tela, tá? Na verdade, esses estudos já são mais antigos, mas agora a gente está tendo mais ênfase nesses estudos, porque assim, primeiro, até pelo próprio dia a dia é muito nítido da gente ver, né? Mas assim, de uma forma geral, esse excesso, essa fadiga que a gente cria no nosso sistema visual, ela dá um estímulo. De outra forma, para ficar fácil, se eu vou fazer musculação, eu quero ficar com o braço grande, eu treino meu braço, certo? Aí ele vai ficar grande. Aí, se eu não treinar, não vai ficar. Tá, o nosso olho, ele precisa trabalhar de uma forma coerente, né? Quando a gente faz o nosso olho, olha que estudo sensacional. Quando a gente faz o nosso olho trabalhar sobre tensão, sobre um foco mais expressivo, a gente faz das duas uma, ou que o nosso olho desenvolva mais o tamanho dele, a gente chama de tamanho axial, o tamanho do nosso próprio globo ocular, porque sabe aquela questão de evolução genética? A gente começa a esforçar para perto, o nosso olho fala, opa, aqui eu preciso melhorar, porque está usando muito esse ponto aqui. Aí ele começa a dar uma leve estimulada para um alongamento e você começa a ter mais problemas na sua questão visual. Ou, se não for pelo alongamento, lembra a questão que fica gordinho e magrinho o nosso cristalino? Ele começa a sentir, opa, não tá legal isso. Então, ele vai estimulando de uma certa forma para que você meio... Ele vai tentando dar um jeito, entendeu? Vai procurar o foco. Vai procurar o foco. Só que isso, hoje a gente já tem aqui um crescimento, inclusive um estudo sensacional, eu vi há esses tempos atrás, falando sobre diversos lugares diferentes, pessoas diferentes, com formas de vida diferentes, idades diferentes, e o resultado, pelo excesso de uso de telas, é absurdo num sentido de aumentar a miopização da população. Então, até então, a gente falava muito sobre aumentar a miopização infantil. Hoje a gente não fala mais. Tanto que desde a pandemia não se fala mais em estabilização de grau. A gente não fala mais isso. Porque não tem mais, raríssimas as pessoas que os graus estabilizam por conta do nosso ambiente, né? Então, crianças estão muito míopes muito cedo, as pessoas estão aumentando o seu grau de uma forma muito... Eu tinha cliente que estava assim, controlado há algum tempo, pós-pandemia, que foi trabalhar de home office, foi trabalhar mais no computador e tudo mais, teve um aumento significativo dos seus graus, pelo excesso de telas, né? Por isso que é importante. Fica uma dica, tá? Quando a gente for fazer algum tipo de utilização de celular, tablets, que são aparelhos que a gente usa com a mão, é sempre legal tentar manter um ângulo assim de 90 graus no nosso braço. Vai dar aí, uma pessoa de altura mediana, vai dar em torno de uns 30 centímetros de distância do seu olho. Seu olho trabalha mais confortável, é melhor, né? Cuidado com a iluminação. Então, assim, estou num ambiente muito claro. As telas, elas tendem a parecer mais escuro, porque o seu olho está pegando e captando todas as iluminações e a tela não dá conta. Aumenta a sua iluminação para você poder enxergar aquilo melhor. Tô dentro do meu quarto à noite, dando aquela olhadinha, última olhadinha no celular, não deixa lá em cima, nem também tão sem iluminação. Tenta achar um ponto de equilíbrio para que seu olho não sofra tanto. É a gente respeitar o nosso conforto, sabe? Isso aí é essencial para a nossa saúde ocular mesmo.
E, de verdade, se a gente não cuidar, a coisa tá ficando um pouquinho feia, viu? Vou te confessar. Tá. Vanessa, eu esqueci de cumprimentar meu público juvenil, depois brigam comigo. Um beijo para a Alicinha, para a Vivi, para o Julinho, para o Pedro, para o Arthur, que acompanham o nosso programa. Dá uma refrescada para nós de novo. Quais são os principais sintomas para a pessoa identificar se a saúde ocular não está indo bem? Tá. Claro, a primeira questão que a gente tem que levar em consideração é a própria visão, se você está enxergando, sentindo falta de algum ponto focal, isso é importantíssimo, mas muitas vezes a gente não tem a ideia de que a gente não enxerga, ou o nosso grau, a nossa questão visual, ela é um pouco menor, e daí você não percebe mesmo a questão do foco. Então, os sintomas que a gente mais leva em consideração primeiro de tudo, coçar os olhos. Coçar os olhos é uma super de uma característica. E assim, já segue uma dica nesse sentido. Evitem ao máximo coçar os olhos e colocar as mãos nos olhos. Porque assim, não é só uma questão de bactéria, de vírus, não é só isso. Essa, entre aspas, é um problema fácil. Mas assim, a questão principal de você coçar o seu olho é que o olho, ele é uma gelatininha, ele é muito levinho. Quando você coça, você aperta a sua córnea. Então, você ajuda a desenvolver grau. E assim, você vai deformando a sua córnea, então vai aumentando. E dependendo, se você já tem principalmente um astigmatismo maior ou uma tendência genética, você pode até chegar a desenvolver ceratocone. Então, coçar os olhos, a gente evita ao máximo. Principalmente aquela coçada boa, que a gente dá aquele apertão. Então, mas como é que faz? Se o olho está coçando, o que faz? Passa se tiver muito... Pode, não é que não pode coçar nada, mas você não deve dar aquela coçada, sabe? Então, dá uma mexida mais nos cantos, no olho. Tá muito ruim, lava o rosto, passa um soro fisiológico. Sem pressão. Hã? Sem pressão. Sem pressão. Sem pressão. Aperta o olho. E se você sentir que tá meio constante, existem hoje lágrimas artificiais que ajudam, não é medicamento, não é nada que possa dar algum problema. E por favor, não usem medicamentos sem uma orientação médica, né? Nada de ir lá no farmacêutico, tá, né? Aí coloca um corticóide no seu olho, você desenvolve outra questão. Então, não façam isso. Mas uma lágrima artificial é só um lubrificante ocular. Isso todo mundo pode usar. Então, primeiro ponto. E, claro, tá coçando muito? Vai ver, porque provavelmente você tem grau. Deva ser pouco, mas ele existe. Segundo ponto, lacrimejamento. O nosso olho é inteligentíssimo. Ele tenta fazer a gente enxergar de alguma forma. Ele tenta dar um jeito de resolver aquilo. Tá lacrimejando demais? Vai olhar, provavelmente você está aí desenvolvendo algum tipo de grau. Tô sentindo dor de cabeça, é um dos sintomas mais comuns que tem. Dor de cabeça relacionada à visão, geralmente vai ser aqui em cima da sobrancelha, nas têmporas, aqui é muito normal, nas partes mais assim do final da cabeça e uma confusão que tem bastante é aqui, ó, finalzinho da cabeça. Não é a nuca, é finalzinho da cabeça. Bem aqui onde a gente vira a mão, tem um finalzinho aqui, que é onde fica o nosso córtex visual. Aqui, às vezes, por isso que a gente acha que é estresse, cansaço, mas é aqui que forma a nossa visão. Então, tudo que a gente enxerga pelo olho se forma aqui. E quando a gente está precisando de alguma correção, é que geralmente começa a doer bastante, pesar bastante. Tem que tomar cuidado, que tem muita gente que acha que é pressão alta. E tome remédio de pressão alta e não é grau. Então, tem que olhar para ver se não é. Ah, mas eu não tenho dores de cabeça aí, eu tenho dor de cabeça mais em cima, mais... ela é uma dor de cabeça que parece que anda e tal. Às vezes pode ser uma enxaqueca, mas assim, a enxaqueca, ela é uma questão que ela pode ser desenvolvida por X motivos. Então, pode ser um estopim. Eu tenho um pouquinho de grau e por isso ataca a minha enxaqueca, por essa falta de correção.
Deixa eu só aproveitar, e falar uma coisa que eu acho muito, muito, muito importante. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, eu uso óculos para descanso, ou eu não tenho grau, ou o meu grau é mínimo e não faz diferença. Tá, voltando a fazer alguns comparativos. A pessoa tem pressão alta, né? Toma a menor das doses, porque é uma pequena, não é uma coisa que precisa de tanta medicação. Tem uma pressão ali fácil de controlar. Se essa pessoa parar de tomar esse medicamento, ainda que seja a menor dose que existe, vai dar problema. Às vezes a gente pensa, eu tenho 0,25, eu quase não tenho grau. Tudo bem, isso não quer dizer que você não precisa corrigir. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte, nosso óculos, o óculos propriamente dito, é o seu primeiro colaborador para evitar a cegueira visual, né? Então, assim, parece até um pouco dramático tudo isso, mas é porque, de fato, às vezes, o fato de você não fazer uma pequena correção, ela vai agravando ou ela vai deixando seu sistema pesado e a gente não sabe para onde isso pode parar. Às vezes pode simplesmente só te dar mal-estar no dia a dia, ou ela pode, de fato, evoluir o seu quadro e deixando daqui a algum tempo, você vai ter um grau ou alguma coisa que pode, de fato, te prejudicar. Então, não existe grau pequeno, não existe óculos para descanso. Eu até brinco, eu tenho um grau forte, sabe? Eu tenho quase 4 graus. Então, eu sou um perigo para a sociedade sem óculos, tá? Então, não é que se você me ver na rua eu não te cumprimentar, provavelmente é porque eu não tô te enxergando muito bem. Então, assim, eu falo, gente, para óculos de descanso não existe, porque eu, com os meus 4 graus, para eu descansar, eu tiro o óculos, eu nem preciso dele. Então, o óculos de descanso geralmente é aquele que a gente joga dentro da gaveta e larga ele para lá. Por isso que eu detesto usar esse termo, assim, porque realmente a gente leva a sério, entendeu? A gente leva muito a sério. Então, mas eu recordo quando eu fui a primeira vez no oftalmo, ele falou, olha, eu vou receitar um óculos para você, mas é um óculos para descanso. O próprio oftalmologista falou isso para mim. Falam. Não e é? eles falam mesmo, que é um hábito da gente falar. Mas é porque as pessoas, elas, assim, com todo respeito a toda a classe médica, sabe? De verdade. Poxa, nem sei o que dizer. Mas, assim, às vezes, alguns hábitos de conversa, de falar, faz com que a gente tenha uma má interpretação. Então, tem muitas pessoas que, quando fala assim, meu óculos é de descanso, a pessoa entende que ela não tem necessidade, entendeu? Que ela não precisa. Então, eu realmente brinco com os meus clientes. Eu uso óculos de descanso. Falei, então você já colocou uma cobertinha nele, colocou ele na gaveta para ele descansar? É assim que você trabalha com ele? Porque é isso que as Ou pessoas... então, viu, Vanessa? Então usa ele para dormir, que vai descansar também. Mas é exatamente assim. Então, assim, o óculos de descanso, a ideia de falar, o seu óculos é de descanso, é para descansar o seu sistema visual. Não é para quando você está cansado. Entendeu? Eu tô meio cansada aqui, tô com dor de cabeça. Colocou errado. Ele é para não deixar o seu sistema visual ficar sobrecarregado. É para você usar e deixar ele trabalhar, descansar. É diferente de mim. Se eu tirar o óculos, eu não enxergo. A minha visão, ela é limitada. Eu vou enxergar a 2 metros e pouco de distância, já vai me dar muita dificuldade. Então, eu não consigo dirigir sem óculos, eu não vou assistir uma televisão sem óculos. É uma necessidade visual. Quem tem 0,25, 0,50, não é como eu, não vai não enxergar, mas ele precisa usar para ele descansar o seu sistema visual. Só que isso tem que ficar muito claro, porque as pessoas, elas acham que é para elas usarem quando elas estão cansadas. E é justamente o contrário, né? É para não sobrecarregar. Preciso usar o tempo todo? É assim que eu vou precisar usar? Não é o tempo todo. Eu não gosto dessa coisa da gente sentir uma obrigatoriedade de fazer, sabe? Mas é usar sempre que você vai precisar prestar atenção. Vou dirigir, vou assistir uma televisão, vou trabalhar, vou mexer no celular, vou fazer alguma coisa que eu preciso me concentrar.
coloque seu óculos, não deixa seu sistema visual trabalhar sob tensão. Ah, eu vou, sei lá, fazer churrasco com os amigos domingo à tarde, entendeu? Tá tudo bem você não usar seu óculos. Se você queimar a carne, ainda joga a culpa porque você tava sem óculos, entendeu? Tá tudo certo. Explicação, né? O meu irmão estava cansado, ele dormiu com óculos. O óculos dele foi para descanso. E o óculos dele acordou sem uma perna depois, não foi por acaso. Como prevenir a doença? Óculos com esse mesmo problema de descanso. As pessoas dormiram com ele, a perninha foi cada um para um lado. Eu sentei em cima de um também, estava descansando na cama, eu sentei em cima. Ó, como prevenir as doenças oculares, né? Que podem ser causadas ou que são causadas no ambiente de trabalho. Tá. A questão das mãos é bem importante a gente bater bastante nessa tecla, porque assim, as mãos, vocês estão recebendo pessoas o tempo todo, né? Você não sabe se a pessoa está com um vírus, uma bactéria, uma conjuntivite, uma inflamação. Você não sabe se às vezes pode ter alguma coisa não diagnosticada ou não apresentada ainda. Então, cada vez que você coloca a sua mão nos seus olhos, é muito fácil de você transmitir algum tipo de bactéria ou algum tipo de vírus. Então, evitem de toda forma colocar a mão nos olhos, né? Ah, mas eu não fico. Pronto, o seu cliente entrou no banco, pegou a caneta para assinar e você usou aquela caneta, assinou o seu papel e colocou. É o suficiente para você ter uma contaminação. Então, evitem, né? Sentiu qualquer tipo de anomalia na sua visão, alguma coisa estranha. Uma coisa que é bobinha, bem entre aspas, tá? Porque não é nada bobinho, mas que pode ser uma coisa muito simples ou que pode ser uma coisa muito complexa. Ah, eu tô sentindo que eu tô vendo aquelas mosquinhas. Pode não ser nada, pode não ser absolutamente nada, mas pode ser uma coisa muito séria. Percebeu? Vá ao médico. Eu tô vendo flash na minha visão, eu tô vendo... Pode ser só um estresse, pode ser nada, mas pode ser uma coisa muito importante. É bem interessante a gente falar que é o seguinte, retina, que é a parte mais interna do nosso olho, a mais profunda da nossa visão, ela é extremamente delicada. E assim, tudo que a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce, é mais fácil da gente conseguir tratar, mas tem muita coisa que não tem tratamento. E tem muita coisa, o olho é muito... É silencioso, tem muita coisa que a gente não percebe. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla. Procure seu médico, faça seus exames regularmente. A cada 1 ano é sempre importante você fazer. Ah, eu não vou trocar meu óculos a cada ano. Ir ao médico não é você olhar só o seu óculos. O seu óculos é a primeira parte. A gente tem pressão ocular, a gente tem retina, tem lágrima, tem tanta coisa aí. Sentiu? Vá procurar. Ah, mas eu senti uma vez só. Será que eu preciso procurar? Depende do que você sentiu. Apagou sua visão? Sentiu um flash muito grande? Sentiu... eu tô sentindo que meu grau do dia para a noite parece que aumentou absurdamente. Vai ver. Pode ser um problema sério, né? Agora, faz o quê? Uns 3 meses... Uma cliente entrou em contato comigo, falando que ela estava percebendo muitas mosquinhas no olho dela e, às vezes, alguns flashes na visão dela. E eu falei para ela imediatamente para ela procurar. Poderia não ser nada. Eu falei, não quero te apavorar. Pode ser só estresse mesmo e fadiga, mas vá procurar imediatamente, porque se for alguma coisa, pode ser uma coisa séria. E, de fato, era uma coisa muito séria. E graças ao tratamento precoce, graças a ela ir imediatamente ao médico, ela conseguiu resolver isso em 1 mês, né? Era uma questão de retina, era uma questão que ela teve que entrar com tratamento, teve que entrar com medicamento e acabou. Então, o problema é, se não tratar, se não olhar com cuidado, de fato, ele pode progredir muito. E, obviamente, a questão do óculos, a gente não pode esquecer. Óculos torto, óculos com grau errado, óculos com lente descascando, óculos com lente arranhada,
ela vai te trazer, ela não vai estar facilitando a sua vida, por mais que pareça, ela continua, esse óculos ele tá te trazendo problema, e o seu olho depois vai ficar muito mais difícil para adaptar com o que é correto. Então, olha com cuidado, sentiu diferença, vai procurar o médico. Tá. Vanessa, a gente está chegando no fim do programa, eu prometi que não ia muito longe, porque eu reparei que você ainda está dentro da ótica a essa hora. Eu tô! Você está hora extra? Que é um negócio aí. Fala, tá gente, fala como é que funciona a nossa parceria, qual o meio de contato que a gente... Legal para falar para vocês. Agora, nesse mês de janeiro, a gente já tem uma parceria junto com vocês, a gente já tem lá descontos exclusivos, né? Atendimento, tudo que vocês precisarem, nós estamos super à disposição, mas esse mês a gente vai estar fazendo uma campanha super bacana, exclusiva para vocês, de lentes multifocais. Então, vai sair, eu acho que está saindo a partir de 690 lente multifocal, com promoção onde você compra uma lente e ganha a segunda lente, para você já ficar com 2 óculos, pagando só uma lente, sem contar com descontos exclusivos nas armações e tudo mais. Então, a gente já está com uma campanha bem legal para começar com o pé direito mesmo, né? E todo mundo não falar que não deu, porque tinha, né? Porque é começo de ano. Então, pode ficar tranquilo que a gente está tentando dar uma força aí também. E o legal, a gente conseguiu fazer essa promoção estendendo aos dependentes. Então, assim, a esposa está precisando, marido, o filho, vamos lá, vem aqui que a gente vai poder ajudar. Essa promoção de dose dupla, que você compra uma lente e ganha a segunda, não pode ser uma para o marido e outra para a esposa, tá? Tem que ser no mesmo grau. Então, a gente já conversa para você fazer assim, ó, um óculos para você trabalhar, outro para você passear, ou um óculos de sol, um óculos de grau. A gente tem um monte de coisa legal que pode fazer. Legal. Só entrar em contato. Tem como... Oi? Aí é só entrar em contato com a gente. Isso, aí tem como ligar para a Vanessa, falar, como é que está hoje aí? Está tranquilo? Posso ir? Qual que é o telefone seu aí de contato? Meu Deus, eu tenho uma péssima memória. Deixa eu pegar rapidinho aqui, peraí. Se eu soubesse, eu tinha pedido antes. Não, mas a minha memória é de centavos, tá? Não é muita novidade para as pessoas que convivem comigo, porque eu realmente tenho uma péssima memória. Ó, eu tô hoje aqui na unidade 1, que é a unidade do Júlio de Mesquita, tá? O telefone aqui é o 3357-7946 e o WhatsApp 3357... Pera. 3317... 3357-7946. O WhatsApp daqui é o 15991798004. E daí tem a unidade também do Vitória Régia, que também é uma outra loja nossa. Mas assim, quer outro telefone também? Pode passar. Tá. É 15992449446. Mas assim, muito fácil me achar no Instagram, né? As nossas redes sociais são super ativas. De vez em quando vai ver minha carinha lá, que eu viu fazendo uns stories, levando umas informações, faço vídeo informativo. Então tem bastante coisa lá legal. Então, no Instagram a gente está sempre online, no Facebook também a gente está sempre online. Se colocar no próprio Google lá, Ótica Alfa, Sorocaba, vai aparecer a gente. E a gente tenta manter todo mundo online aí também para uma comunicação fácil. E no Instagram é muito, muito, muito fácil de achar a gente. Tá. Enquanto você falava, a Ana já colocou aqui embaixo os caracteres, né? Deixou aí agora o @Ótica Alfa. Para a gente poder deixar mais fácil para quem acompanha o nosso programa, poder procurar, querer saber, pegar um familiar, que eu acho bacana você ter falado da família. O funcionário bancário que é solteiro, nem o plano de saúde ele consegue estender para os familiares, pai, mãe, irmão,
tá? Então, o funcionário solteiro, ele tem dificuldade para atender pai e mãe. É bacana você dar essa orientação, porque o idoso, normalmente, ele precisa de um óculos, né? Não, pode entrar em contato com a gente. E, assim, aqui na cidade de Sorocaba, propriamente dito, eu vou até abrir, assim, um serviço que a gente faz, principalmente muito relacionado a idoso e tudo mais, porque é complicado. Às vezes a gente não consegue se deslocar, tem algum tipo de problema, alguma coisa assim, dependendo de como for, nada impede da gente conversar. Se precisar de um atendimento em domicílio, se precisar de algum atendimento mais especializado, a nossa ideia é sempre deixar o mais humano possível o nosso atendimento, para que todo mundo se sinta acolhido de uma forma melhor possível e que a gente possa ajudar, né? Nosso intuito é sempre ajudar. Então, entre em contato. Precisou, entre em contato. Eu vou fazer o melhor que eu puder para ajudar. E tá super válido para pai, mãe, né? Para quem... Só me falem que vieram daqui e a gente vê tudo que é possível. E isso não dá para fazer pelo celular, tem que ir pessoalmente, né? Olha, eu tenho cliente de tudo que é canto, viu? Já mandei, mas assim, para eu sair da cidade, por exemplo, só se estiverem me convidando para praia, aí eu de repente faço até um esforço, viu? Faz um esforço. Que anda Sorocaba, só por Deus. Então tá bom. Vanessa, olha, muito obrigado pela sua disposição de tempo. Desculpa estar te segurando aí até essa hora, né? Mas é muito gostoso conversar com você, porque você traz exemplos práticos da forma que é impossível não entender, né? Então, agradeço muito. O sindicato fica à sua disposição. Qualquer novidade, qualquer alteração, qualquer orientação a respeito da saúde ocular, a gente está aqui à sua disposição para fazer um novo programa, poder passar adiante tudo isso, toda essa riqueza de informações que você acabou de passar para a gente. Muito obrigado, viu? Eu fico muito, muito feliz de estar fazendo parte dessa parceria tão bacana. Podem contar comigo sempre que vocês quiserem. Quando quiser fazer alguma coisa, tô super... Se me convidar 10 vezes, eu venho 10 vezes. Porque, se tem uma coisa que eu gosto dessa vida é conversar. Então, só me chamar que eu venho. Legal, legal. Gente, com a produção da Ana Fonseca, com a direção do Cabé Lopes, vou dispensar meu público juvenil, a criançada pode dormir que está na hora, né? Logo começa período de aula, tem que levantar cedo, tudo. Então, vamos dormir que o programa já acabou. Grande beijo a todos vocês. Obrigado de novo, Vanessa. Até a semana que vem, no outro programa Fala Ban, trazendo informações preciosas para a categoria. Boa noite, bom descanso. Tchau, pessoal.